Olá, nesta aula nós vamos começar a usar uma técnica conhecida como mapas de Carnot para a simplificação de funções lógicas. Em geral, gerar o esquemático e o circuito lógico e o circuito elétrico de uma função que se queira implementar a partir da primeira ideia que veio à cabeça de como essa função, como é a lógica dessa função, não é a melhor alternativa. Você fatalmente vai ficar com uma função maior do que precisa. Em particular, a gente viu as formas canônicas, elas são bem grandes, né? Porque eu listo todos os mintermos e todos os maxtermos. Principalmente em funções de muitas variáveis, elas vão ficar muito grandes. Lembre-se, a ideia foi colocar de uma forma sistemática e a partir daí conseguir minimizar. E talvez uma pergunta mais fundamental, para que minimizar circuitos? Né? Bom, naturalmente, é uma questão fundamental em toda engenharia, fazer a mesma coisa com menos recursos. Eu devo dizer, no entanto, é verdade que a minimização de circuitos e essas técnicas que nós vamos estudar agora já foram mais importantes. Hoje em dia, o preço, vamos colocar assim, de todas essas questões de área ou de custo ou de energia consumida por quantidade de portas lógicas, ele caiu muito. Então, não, vamos dizer assim, não impressiona ninguém que você tenha feito a mesma função com 2 ou 3 portas a menos. Né? No entanto, ele continua, talvez até por uma questão histórica, fazendo parte do ensino de graduação nessa área. Isso vai aparecer em qualquer tipo de exame que você vier a fazer em eletrônica digital. É importante a gente dominar essas técnicas. Vamos pegar um exemplo aqui bastante simples de como nós vamos trabalhar. Está aqui uma tabela verdade de uma função f. Você pode reconhecer rapidamente que essa é a função ou, né? Então, no final, f é igual a x ou y. Mas vamos dizer que você não tenha visto isso. Vamos dizer que essa função é muito mais complicada e ela pode ser simplificada, mas não era óbvio visualmente a partir da tabela verdade. Você não reconheceu essa função. Então, vamos seguir os passos que a gente vai seguir sistematicamente a partir de agora. Em primeiro lugar, vamos colocá-lo em uma forma canônica. Vamos falar primeiro da soma de produtos. Né? Se eu pegar a soma dos mintermos correspondentes às linhas da tabela verdade em que a função vale 1, eu tenho uma expressão correta para a função. Essa linha é do mintermo x barra y, essa do xy barra, essa do xy. Então, essa função é x barra y, ou xy barra, ou xy. Certo? Está aqui a função. Está aqui na forma es e ous. Né? Lembre-se, eu poderia usar NAND e NAND. Ok? Lembre-se também, eu vou sempre insistir nesse ponto, se eu quisesse usar ous e es, portanto, quisesse usar NOR, eu tinha que refazer essa soma, não seria mais uma soma, mas um produto canônico, usando os maxtermos em que essa função vale 0. Nesse caso não teria graça, porque esse maxtermo é x ou y, eu já teria resolvido o problema. Ok? Então, de novo, a gente sabe a solução desse problema, mas vamos fingir que não sabemos e ver o nosso método levar até ela. Bom, esta é uma expressão correta para a função, mas era desnecessariamente complicada. Poderíamos usar a álgebra e fazer algumas modificações. Por exemplo, daqui para cá, o que nós fizemos? Nós repetimos o xy, né? Coloquei um xy a mais aqui, a ou a igual a a. Então, pela idempotência, não houve modificação. Eu fiz isso para deixar mais claro, troquei a ordem, coloquei um xy aqui e deixei o outro xy lá, para deixar mais claro que esse y não entra, ó, porque eu poderia colocar o x em evidência, teria y barra ou y. Da mesma forma, esse x não entra, porque aparece x barra e aparece x aqui com o mesmo par. A partir daí eu chego à função que eu já sabia, né, no começo, que era a função x ou y. Então, tem uma porta lógica só, consideravelmente mais simples. Observe, então, que além de usar a idempotência para deixar as coisas mais claras, trocar a ordem, o principal resultado que eu usei foi esse aqui. Ó. Aparece a variável barrada e não barrada, né, num produto ao lado da mesma variável. Ela desaparece, ela não faz parte, ela pode ser eliminada.
Bom, mas numa expressão extremamente complicada, imagine uma função de 4 variáveis, mesmo de 6 variáveis, né, com vários mintermos diferentes, eu não iria identificar muito facilmente essa possibilidade de simplificação. Então vem a ideia de um recurso visual para que esses mintermos apareçam num diagrama e os que eu possa simplificar apareçam como vizinhos. Então, o grande truque aqui é pegar a tabela verdade. A gente já tinha feito esse relacionamento entre as linhas da tabela verdade e os mintermos, e recolocar essa tabela, essa informação de qual combinação dentizada da função vale 0 e vale 1, de uma maneira que seja visualmente mais interessante, que seja mais fácil visualmente identificar esses mintermos que podem ser combinados e que podem levar à eliminação de variáveis, né? Essa estrutura, está aqui o exemplo do mapa para 2 variáveis, então são 4 linhas da tabela verdade, essas linhas vão ser passadas para essa estrutura aqui, esse quadrado, né? E eu vou também indicar onde a função vale 0 e onde a função vale 1. Esses diagramas são chamados mapas de Carnot. Maurice Carnot, em 53, criou esse mapa com um refinamento de ideias propostas por Edward White em 52. Veja, nós estamos falando de uma época em que começa a eletrônica digital, mas o computador eletrônico ainda era uma coisa muito difícil de se trabalhar. Então, pensou-se num sistema para que um ser humano, visualmente, simplificasse as coisas. Depois nós vamos ver sistemas equivalentes na forma de tabelas feitos para uma máquina fazer essa simplificação. Agora vamos falar mais desse mapa, especificamente esse de 2 variáveis. Então tenho 4 células correspondentes às 4 linhas da tabela verdade. E veja a ordem, eu coloquei aqui dentro, em números pequenininhos aqui, a linha, tá? Então a primeira linha da tabela verdade vai vir para cá, a segunda para cá, a terceira para cá e a quarta para cá. O que acontece então? Lembre-se, cada linha dessas, e portanto cada célula dessas, tem um mintermo. Veja o que acontece, os mintermos 0 e 1, eles estão colocados aqui e aqui, né? Eles são os mintermos x barra, y barra e x barra, y. Ok? Os mintermos 0 e 2, x barra, y barra e x, y barra. O que tem esses pares em comum? Eles diferem por apenas o valor de uma variável, tá? Aqui só trocou o y, aqui só trocou o x e assim por diante. O que acontece com esse arranjo aqui? Por que isso vai ser interessante? Esses mintermos que só trocam por uma variável vão ser vizinhos. O 0 e o 1, o 0 e o 2, o 1 e o 3, e o 2 e o 3. Veja que o 0 e o 3 não são vizinhos nesse sentido e, de fato, eles trocam 2 variáveis, né? Eu saio de x barra, y barra e vou para xy. Outra coisa que eu vou passar a fazer é indicar apenas os 1s, tá? Para não ficar muito poluído o meu mapa, fica subentendido que onde não é 1, é 0. Finalmente, eu quero que vocês observem que uma outra forma de ver o mapa é que a coluna está representando o valor de x, nessa coluna x vale 0, e a linha está representando o y. Nessa linha, o y vale 0, nessa linha, o y vale 1. Então, aqueles 4 linhas da tabela verdade vêm parar em 4 células respectivas neste mapa. Por que eu estou preocupado com questão de vizinhos e de só variar o valor de uma variável? Porque é exatamente o que vai me permitir fazer aquela simplificação usando o teorema da combinação. A expressão xy ou xy barra é apenas x, ou seja, se eu tiver uma soma de produtos em que parecem 2 mintermos variando apenas uma variável, a variável que muda de valor pode ser eliminada. Então, y muda entre esses mintermos e apenas y, então ele desaparece. Ok? Lembre-se agora que esses mintermos, que tem apenas uma variável mudando de valor, vão ser vizinhos no meu mapa. Então, o que vai acontecer para fazer essas simplificações vai ser formar grupos de vizinhos. Então, veja, a função vale 1 nesses 3 lugares. Esses 2 termos são vizinhos. Se eu faço esse grupo, eu tenho justamente, veja aqui, acompanhe pelas variáveis,
x barra y ou xy. Como o x e apenas o x mudou de valor, ele desaparece da expressão e essa expressão é apenas y. Aliás, eu podia ter lido isso diretamente do mapa. Essa linha toda que eu peguei aqui é a linha em que y é igual a 1. Então, ele é o termo y. Da mesma forma, essa coluna vai ser apenas o termo x e eu simplifiquei essa função. Aquela função que parecia muito complicada é apenas x ou y. Uma preocupação que talvez você venha a ter, por que eu juntei, né, duas vezes aí eu juntei esse termo em dois grupos diferentes para fazer uma maior simplificação, mas não tem nenhum problema eu somar o termo duas vezes, né? Eu estou então somando o termo xy duas vezes. Lembra que foi exatamente o que eu fiz algebricamente para simplificar a função, para ficar mais claro que eu tinha dois termos a combinar? Então, não tem nenhum problema, já que 1 ou 1 é igual a 1. Juntar, cobrir termos que valem 1 em mais de um grupo, desde que isso me ajude a fazer grupos, não tem nenhum problema. Eu não posso cobrir termos que valem 0 e eu não posso deixar de cobrir nenhum termo que valha 1, senão não estou representando a função corretamente. Em resumo, então, da tabela verdade, eu represento dessa forma, coloco os 1s da tabela verdade nesse mapa, verifico que grupos eu posso formar e depois faço a soma dos dois grupos. Aqui eu tinha 3 min-termos, né, nos quais havia uma especificação do valor de x e de y, mas aqui esse grupo é apenas o grupo y e esse grupo é apenas o grupo x, então a função se resume a x ou y, como a rigor eu já sabia antes, né? Mas agora eu fiz isso de uma maneira sistemática, vai valer mesmo para funções cuja simplificação eu não consiga visualizar. Então vamos ver sistematicamente os mapas para várias variáveis. Aqui está o mapa de duas variáveis, mais uma vez. 4 linhas. As linhas 0, 1 e 2, 3 da tabela verdade ficam colocadas nessa ordem: 0, 1, 2 e 3. Outra forma de ver, eu coloco a variável da direita, né, menos significativa, para as linhas. Aqui é a linha y igual a 0, aqui é a linha y igual a 1. E a mais significativa, ou seja, da esquerda, para x igual a 0, x igual a 1. Esse termo mais significativo, eu estou me referindo ao valor numérico, né? Como no sistema decimal, os números mais à esquerda têm um valor maior. Vai acontecer a mesma coisa no sistema binário. Veja, você não é obrigado a usar essa ordem no mapa. Você pode, se quiser, fazer seu próprio mapa. O que seu próprio mapa tem que ter? Células vizinhas, ou seja, essas e essas só podem diferir em um valor. Eu não posso fazer um mapa em que o termo 0 seja vizinho do termo 3. O mais provável e o mais recomendável é que você faça tantos exercícios que você acabe decorando essa disposição. Vamos ver o mapa de 3 variáveis. Agora eu tenho que colocar 8 células, uma disposição em que as células vizinhas sejam min-termos vizinhos, min-termos em que só muda o valor de uma variável. Nesse caso, então, é um retângulo, é o único mapa que vai ser um retângulo, e a ordem das linhas fica dessa forma: 0, 1, 2, 3, vejo o salto, 4, 5, 6, 7. Outra forma de ver é a primeira linha, a variável z tem valor 0, na segunda tem valor 1. As colunas vão seguir essa ordem para x e y. X vai ser 1 à direita e 0 à esquerda, e y vai ser 1 no meio. Veja que isso cobre todas as possibilidades de x e y, e essa ordem particular aqui é interessante porque ela me garante aquela questão: vizinhos só trocam uma variável. Se eu seguisse a ordem normal, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0 não podia estar aqui, né? Porque ele não é vizinho do 0, 1. Então, é essa a ordem. Também aqui, você deve começar a observar que os pontos extremos do mapa são vizinhos, né? Olha só, 0, 0 tem que ser vizinho de 1, 0. Então, na hora de fazer os grupos, você tem que se lembrar disso. Então, nas duas linhas, né? O 0, 0, 0 e o 1, 0, 0 são vizinhos do 0, 1, 0 e do 1, 0.
O mapa de 4 variáveis é um retângulo. Eu tenho 16 células, então ele é um quadrado 4 por 4. Vamos lá de novo a ordem, que alguma hora vocês vão acabar decorando. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pula, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. De novo, por que que é essa ordem? Para garantir que em termos vizinhos só troquem uma variável. Veja que aquilo que acontecia nas colunas do mapa de 6 variáveis, agora vai acontecer na coluna e na linha. Eu tenho w, x, y e z, wx variando nas colunas com essa ordem, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, e yz variando nas linhas, também nessa ordem, 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0. No caso de 5 variáveis, vocês vão encontrar duas versões. Naturalmente, para 5 variáveis, eu vou ter 32 células. Essa versão tenta fazer em um mapa só, com uma dada ordem. Eu não gosto dessa versão, vai ficar claro mais para frente, porque ela cria ilusões de que certas coisas são vizinhos quando não são. Então, não vou falar sobre ela. Né? Mas está aí, se você alguma hora encontrar, as posições, a ordem das posições da tabela verdade estão aí. O que eu prefiro, e que na verdade serve de ferramenta para você querendo construir um mapa de 6 variáveis e de 7 variáveis daí para frente, eu vou sempre usar o mapa de 4 variáveis. E agora, como eu tenho 5 variáveis, eu vou fazer 2 mapas de 4 variáveis. O mapa, as minhas variáveis estão aqui, V, a mais significativa, até Z. Eu vou fazer o mapa de 4 variáveis para V igual a 0 e o mapa de 4 variáveis para V igual a 1. Então, aqui dentro, os dois mapas são idênticos para W, X, Y e Z, iguais aos mapas de 4 variáveis que nós tínhamos visto. E agora tem dois deles, um para V igual a 0 e um para V igual a 1. Atente agora que duas células quaisquer nas mesmas posições, como essas que eu estou mostrando, são vizinhas, porque W, X, Y e Z têm o mesmo valor, por isso elas estão na mesma posição, e varia apenas uma variável, quem? O V. Como eu disse, nós poderíamos continuar. O mapa de 6 variáveis seriam 4 mapas de 5. A ordem externa, vamos dizer assim, desses mapas vai ficar igual à do mapa de 2 variáveis, né? Você tinha 4 células, agora você vai ter 4 mapas. E você poderia continuar daí por diante. No entanto, é claro que começa a ficar bastante complexo. Né? Uma das críticas que se faz ao sistema do mapa de Carnot é que ele é um sistema para simplificar funções não muito complicadas, porque se ela realmente começar a ter 6, 7, 8 variáveis, a chance de você, essa capacidade de visualização começa a ficar bastante limitada, porque tem células demais. Aqui uma variante de notação, se você não quiser esse sistema de colocar Wx nessa ordem, né? W igual a 0, X igual a 0, W igual a 0, X igual a 1, etc., e decorar essa ordem 0, 0, 0, 1, 1, 0, existe essa alternativa aqui onde você representa, veja, W é 1 nessas duas colunas, então você lembra que W é 1 nessas duas colunas, X é 1 nessas duas colunas e assim por diante. Inclusive, a gente sempre volta ao jeito que a gente aprendeu isso da primeira vez. Eu prefiro simplesmente colocar o W aqui, o X aqui, o Y aqui e o Z aqui. Para mim é bem mais fácil, tá? Mas vocês usem a notação que preferirem. Vamos fazer uns exemplos de construção do mapa, né? E depois um estudo mais rigoroso daquele método de simplificação que nós ilustramos com a função x ou y. Aqui nós temos um exemplo em que se pede para mostrar o mapa da função lógica f de xy igual a somatório xy de 3. Né? Então lembra, isso é o mesmo que dizer que na tabela verdade ele só é 1 na linha 3, que é a quarta linha, que é a linha xy, se vocês se lembrarem bem. Né? Isso vai estar, a linha 3 veio para cá, por enquanto a gente está escrevendo aqui, mas depois vocês vão decorar essa ordem. O mapa de Carnot dessa função é um mapa que é 1 apenas aqui. Agora eu tenho a soma dos termos 0, 3, 4, 6, 7. Está aqui meu mapa de Carnot de
3 variáveis, a ordem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu coloco um nos lugares onde ele vale 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exemplo de 4 variáveis. Então, está aqui a soma dos meus mintermos. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Está aqui o mapa, a ordem do mapa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu simplesmente vou colocar 1 nesses lugares. Então, ela vale 1 em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esse é o mapa dessa função. Agora vamos estender aquela formação de pares que nós fizemos, né? Nós podemos também combinar duplas, formando quadras, combinar quadras, formando octetos e assim por diante. Sempre de áreas retangulares e sempre de áreas vizinhas. E lembre-se também das questões das bordas do mapa. Né? Quando eu formar uma dupla, a gente viu, eu elimino uma variável. Quando formar uma quadra, elimino 2 variáveis e assim por diante. Então, aqui neste exemplo, eu tenho um mapa de 4 variáveis, no qual eu tenho 4 mintermos vizinhos aqui. Eu tenho um par de vizinhos, outro par de vizinhos, esses 2 pares são vizinhos, então eu posso formar uma quadra. Observem quem é comum a essa quadra aqui, olhando as variáveis. Eu tenho x, x vale 1 nessas duas colunas, então x, e z vale 1 nessas duas linhas, então esse é o termo xz. Esses termos originalmente têm 4 variáveis, quando eu agrupei, eliminei 2, e esse é o termo xz. Assim, quando eu inspecionar as variáveis para verificar qual é esse termo, eu posso usar essas regras. Se o grupo cobre apenas áreas no mapa onde a variável é 0, a variável aparece complementada, barrada, no termo. Se cobre apenas áreas no mapa onde a variável é 1, a variável aparece no termo sem barra. Foi o caso de x, vale 1 em toda essa área, e z vale 1 aqui, em toda essa área, porque nessas duas linhas ela vale 1. E se o grupo cobre áreas no mapa onde a variável é 0 e é 1, em alguns lugares ela é 0 e outros ela é 1, essa variável não aparece. Então, por que eu eliminei w? Porque esse grupo tem lugares em que w é 0 e que w é 1. Por que eu eliminei y? Porque tem trechos desse grupo em que y é 0 e que y é 1. Então, vamos identificar alguns termos. Né? Essa quadra aqui, veja, ela está na área em que w é 0, então aparece w barra, e que y é 0, então aparece y barra. Não aparece nem x nem z, porque x está variando de valor dentro do grupo e z está variando de valor dentro do grupo. Essas horas é que eu acho que o jeito que eu faço a notação me parece mais interessante. Como é que eu falei que fica? Então, w, x, y, z. Que grupo é esse? Ele está fora do w, então é w barra, e ele está fora do y, então é y barra. Ele está dentro e fora do x, está dentro e fora do z. Esse aqui, qual é o termo produto? Vou de novo colocar minha notação. Esse é o w. De branco não fica muito interessante. W, x, y, z. Que termo é esse? Claramente w, aqui o w, y. Esse termo aqui, primeiro vamos pensar um pouco nos grupos. À primeira vista parece que eu tenho 2 duplas, né, de vizinhos. Lembre-se que as bordas são vizinhas, portanto, na verdade, eu tenho uma quadra aqui, Isso é uma quadra. Que quadra é essa? Vou voltar aqui, w, x, y e z. Veja, essa é a quadra fora da coluna x, então é um termo x barra, e nas linhas do z, esse é o termo x barra z.
E agora, aqui realmente eu não tenho, são 8 termos, eles definitivamente não são vizinhos, né? Mas, de novo, não se esqueça das quadras, lembrando das bordas. Então, isso aqui é claramente uma quadra, mas isso aqui é uma quadra também, ó. E quais são esses termos? Esse termo aqui, vamos lá, W, X, Y e Z. Esse termo aqui é X, estão vendo que ele é X? E que mais? Ele é Y barra, né? Ele está na coluna do X, está fora da linha do Y. Eu sei que ele tem que ter duas variáveis, eu não preciso ficar, depois que eu encontrei as duas variáveis, eu não preciso ficar pensando se tem mais algum. Essa quadra é X barra, está fora da coluna do X, Y está dentro das linhas do Y. Então, a minha função, veja, esses são min-termos em que a função vale 1. Eu fiz termos maiores, não são mais min-termos, né? São apenas termos, mas se eu somar todos os termos que ela vale 1, eu tenho uma soma correta. Então, eu simplifiquei essa função que tinha esses 8 min-termos para a função x, y barra ou x barra y. Finalmente, um último exemplo. Encontre os termos produtos. De novo, não esqueçam das bordas. As bordas são vizinhas, então, na verdade, esses 4 são vizinhos, né? Eu tenho essa, de novo, branco não. Isso é uma quadra. Que quadra é essa? Essa é a quadra, vamos lá de novo, WX, Y e Z. Essa é uma quadra que está fora da coluna do X, X barra, precisa de outra variável, ela está fora das linhas do Z, Z barra. Ficamos por aqui hoje. Na segunda parte dessa aula, que eu vou colocar em outro vídeo, a gente vai sistematicamente ver como usar o mapa de Carnot para chegar em somas mínimas e também em produtos mínimos. Obrigado.